Olá moçada, sejam bem-vindos, professor Lúcio aqui com vocês, dando sequência ao nosso estudo de geometria espacial. Vamos trabalhar agora com uma figura importantíssima, que é a pirâmide, tá? Então o que nós temos da pirâmide? A ideia inicial é começar que nem o prisma, só que na pirâmide nós não vamos ter a ideia dos dois planos paralelos, tá? Então nós vamos ter um plano da base, vamos fazer aqui, ó. Deixa eu fazer aqui uma pirâmide. Aqui, papapá. Tudo bem? Daí nós temos ali, ó, uma figura na base, no caso ali pode ser um retângulo, sei lá, um quadrado, um paralelogramo, né? Uma figura plana qualquer, tá? Daí o que nós vamos ter, moçada? Agora, ó, nós vamos pegar, se a pirâmide for reta, existe um ponto que vai estar no centro da base. Esse ponto nós vamos... é a projeção ortogonal de um ponto fora do plano. Então imagine o seguinte, você tem aqui, por exemplo, essa mesa, você deve estar enxergando aí, ó, a minha régua está representando a projeção ortogonal desse pontinho aqui sobre a mesa. Essa medida, esse segmento, essa distância do ponto até a mesa, que é exatamente a medida da régua, seria a altura, né? A altura, a distância do ponto até a mesa, que é isso aqui, ó. E esse ponto que eu vou chamar de V, ele vai ser o vértice da pirâmide. Então o que nós temos? Nós temos uma figura plana qualquer e um ponto fora desse plano. Daí nós ligamos esse ponto a todos os pontos da base. Daí o que nós temos? Nós temos essa figura geométrica simpaticíssima, conhecida como pirâmide. Então, ó, o que você consegue visualizar de maneira inicial? Que diferente do prisma, agora qual é a figura que nós vamos ter na lateral de uma pirâmide? Um triângulo, né? E se essa pirâmide aqui no caso, ela for uma pirâmide que a base tenha todos os lados com a mesma medida, ou seja, uma figura regular na base, um polígono regular, todas essas arestas laterais aqui, elas vão ter a mesma medida também, tá? Então aqui, ó, aqui nós temos a outra e aqui vai fechar bonitinho, ó. Tá aí, tá a nossa pirâmide. E daí o que nós temos? A nossa parte invisível, né? Nós temos as arestas aqui que nós não enxergamos, deixa eu só tracejar ela aqui para você. Tá aí. Daí, elementos da pirâmide. Vamos trabalhar aqui com os elementos da pirâmide. Então nós temos o vértice, nós temos as arestas, nós temos aqui a base, as faces. Daí, pensando numa pirâmide que a base ela é regular. Então imagine que isso aqui é um quadrado. Então esse ponto aqui é o centro da base. Daí nós vamos ter dois elementos, moçada. Se eu ligar o centro da base com o ponto médio de qualquer lado dessa base, se a figura for regular, ó, nesse caso aqui, eu vou ter um elemento que eu chamo de apótema da base, se a figura é regular. Por exemplo, um quadrado, um hexágono regular, um triângulo equilátero. Isso aqui vai ser o apótema da base, que eu vou chamar aqui de Rzinho. Quem é o apótema, lembra? É o raio da circunferência que estaria inscrita ao polígono. Eu posso ter aqui também, se eu ligar com qualquer um dos vértices, eu vou ligar com esse aqui, nós vamos ter aqui um elemento chamado de raio da base, o raio da circunferência circunscrita. Perceba que, inevitavelmente, nós formamos aqui dois triângulos que são retângulos. Tá vendo? Dois triângulos retângulos. Daí, quais os elementos que nós temos? Um triângulo retângulo
envolve a altura da pirâmide, o raio da base e a aresta lateral. E a aresta lateral da pirâmide aqui que eu vou chamar de AL. Azinho L. Tudo bem? E daí nós temos um outro triângulo retângulo que vai envolver a seguinte situação, ó. A altura da pirâmide, a apótema da base e aqui um elemento novo. Se a pirâmide for regular, nós vamos ter, nesse caso, a altura da pirâmide. Tudo bem? A altura da pirâmide. E na pirâmide regular, que a base é um polígono regular, a altura da pirâmide nós vamos dar o nome de apótema da pirâmide. Tá? E o apótema da pirâmide eu vou representar aqui carinhosamente pela letra X. Tudo bem? Letra G, o apótema da pirâmide. Beleza? Então, moçada, olha só, de graça, nós temos automaticamente duas relações se nós formos utilizar aqueles dois triângulos retângulos. Então, a primeira relação que nós temos é a seguinte. A altura da pirâmide ao quadrado mais o raio da base da pirâmide ao quadrado é igual a aresta lateral da pirâmide ao quadrado, pelo teorema de Pitágoras, né? Tiramos desse triângulo aqui, ó, hipotenusa, cateto, cateto. Segunda relação que nós temos, a altura da pirâmide ao quadrado mais o apótema da pirâmide, o apótema da base ao quadrado, ó. Apótema, a altura da pirâmide, apótema da base, apótema da pirâmide. Isso aqui é igual a quem? O apótema da pirâmide ao quadrado. Então perceba, ó, que a pirâmide ela tem dois apótemas, tudo bem? Ela tem um apótema que se encontra na base e um apótema que se encontra na face lateral. E para diferenciar do outro, tem que ser dito isso para você. Se ele falar assim, eu quero o apótema da pirâmide, só o apótema da pirâmide, é o apótema mesmo, é a altura da face lateral. Para falar da base, ele fala que ou é o raio da circunferência inscrita, ou é o apótema da base da pirâmide. Mas isso aqui é se a pirâmide tiver a base um polígono regular. Um quadrado, um hexágono regular, um triângulo equilátero, um pentágono regular, tudo bem? Vale essas relações. Aqui, ó, tem uma terceira relação, que eu vou colocar lá mais como curiosidade, tá? Porque ela seria meio que intuitiva, você perceptível na hora que você está construindo a pirâmide. Perceba que na hora que você marca a face lateral e você tem o apótema da pirâmide, né? A altura dessa face lateral. Esse apótema automaticamente divide a pirâmide em dois triângulos retângulos, né? Esse triângulo aqui é um triângulo isósceles, ó. Eu divido ela em dois triângulos retângulos. Daí o que que nós temos, ó? Um cateto aqui vai ser o apótema da pirâmide, o outro cateto vai ser metade do lado da base, vai ser metade da aresta da base, e a hipotenusa é a aresta lateral. Então, se você quiser, você também pode aplicar o teorema de Pitágoras naquela situação. Tudo bem? Então, ó, essas são as três relações métricas que nós temos na pirâmide, quando a pirâmide ela é regular. Tudo bem até aqui? Tranquilo? Joia? Agora, o que nós temos também? Deixa eu pegar o apagador aqui. E eu vou desenhar uma outra pirâmide para a gente trabalhar. Deixa eu desenhar uma pirâmide triangular aqui, eu acho que fica mais rapidão.
Então, olha só, aqui está a base, daí aqui nós temos o centro da base, vamos colocar aqui assim, ó, o centro da base aqui. Aqui vai estar a altura da pirâmide. A altura da pirâmide, daí nós temos, será que vai ficar legal? A pirâmide triangular, vamos ver aqui, ó. Tá ruim, mas eu acho que tá bom, hein? Ó, pirâmide triangular. Parte invisível. E aqui é a altura. Agora, moçada, o que nós vamos ter? Assim como no prisma, nós vamos precisar das três relações lá, que é área lateral, área total e volume. Daí, o que nós teríamos que pensar? Área lateral. A área lateral, pensando na pirâmide aqui como sendo uma pirâmide regular. Deixa eu fazer esse negócio mais para baixo aqui, para a gente visualizar bem. Aqui, ó. Aí. Já não estava muito bom. Tava ruim. Agora parece que piorou. Ó, então aqui é o seguinte, ó. Nós temos aí. E aqui a altura. Beleza, moçada? Então, olha só. O que nós vamos ter aqui? Eu preciso da área lateral. O que nós temos na pirâmide? A pirâmide, a superfície lateral é composta por triângulos. Tudo bem? A superfície lateral da pirâmide é triangular. Para calcular a área do triângulo, eu preciso da base e da altura. Então vamos pensar da seguinte maneira, ó. Quem é a altura de uma pirâmide irregular? Não é o apótema da pirâmide? Então eu teria aqui, ó. Eu teria a altura da face lateral, ó. A altura da face lateral, que eu estou marcando em verde aqui. Ela vem até o ponto médio da base. E daí nós temos aqui, ó. Olha só. Daí nós temos aqui esse triângulo retângulo e esse outro triângulo retângulo aqui. Tudo bem, moçada? Só que daí, o que eu quero? Eu quero calcular a superfície lateral. Para calcular a superfície lateral, eu teria que calcular a área do triângulo. Ó. Então eu tenho a base multiplicado pela altura, só que dividido por 2. Só que, moçada, eu teria que fazer isso aqui para cada figura, para cada triângulo. Como o apótema, a base, ela é regular e o apótema é o mesmo, então o que você teria que fazer? Ó? Eu teria isso aqui, ó, a base vezes a altura sobre 2. Concorda que isso aqui, essa altura aqui, deixa eu só mudar, que essa altura aqui, na verdade, ela é o apótema da pirâmide, que eu chamei de G, né? Daí o que nós temos? Isso aqui é a área de uma face triangular. Eu teria que multiplicar por quanto? Por 3. Se eu multiplico por 3, eu não tenho perímetro. Se eu tenho perímetro e divido por 2, eu tenho o quê? Metade do perímetro. Então é por isso que que para você, ó, vai estar escrito assim, ó. Quem que é a área lateral de uma pirâmide sempre? A área lateral da pirâmide é P. Quem é P? Semiperímetro. Semiperímetro da base. Semiperímetro da base multiplicado pelo apótema da pirâmide. É assim que nós calculamos a área lateral da pirâmide. Área total da pirâmide. Como que nós calculamos a área total da pirâmide? A área total vai ser a superfície lateral mais a superfície da base. Tudo bem? E o volume, para fechar o quadrado,
o volume, ele é quem? 1/3 do volume do prisma. Então, o volume da pirâmide, ele é 1/3 da área da base multiplicado pela sua altura. Tudo bem? Então, essas são as 3 relações que nós temos na pirâmide para você trabalhar. Tudo bem? Então, divirtam-se com os exercícios aí e até a próxima aula. Até mais, pessoal. Tchau, tchau.